E aí, pessoal, Leandro Rosendo aqui. Hoje nós vamos falar sobre o que é o código limpo, o que o Uncle Bob descreve neste livro, como ele define isso, e para isso ele vai pedir ajuda de alguns amigos. Então nós vamos ver no livro de hoje. E uma recomendação é que essa série, que nós estamos começando agora, o primeiro capítulo, ela não substitui a leitura do livro. Então é muito importante você ler o livro, porque aqui vai ter informações mais completas do que o que eu vou falar nesse vídeo. Então, nesse vídeo aqui são as minhas percepções. Se você quiser adquirir o livro, eu vou deixar o link na descrição para você. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, quem é o Uncle Bob? O Uncle Bob é o nome do Robert C. Martin. Ele é um profissional de software desde 1970, então é uma pessoa que tem mais de 50 anos trabalhando com software e atualmente ele é consultor internacional de software desde 1990. Ou seja, ele tem 34 anos na data que eu estou gravando esse vídeo. Ele conhece linguagens de programação como C++, Java, C Sharp e entre outras, são bastante. Ele tem um Twitter, ele é bastante ativo no Twitter e o Twitter dele é o @UncleBobMartin. E ele tem um programa, é uma coisa que ele publica toda vez, algum vídeo de manhã de duração de mais ou menos 3 a 6 minutos em média. E esse programa chama Morning Bathrobe Rant, ou Desabafo Matinal sobre Roupão de Banho, onde ele fala um pouco sobre o Clean Code. É bem legal, eu aconselho vocês a acompanhar ele também no Twitter, que ele fornece informações importantes, tá? Então vamos lá. O Uncle Bob, ele começa definindo o que é um código, né? Para que nós criamos um código? Eu, por exemplo, eu crio o código para lidar com essa placa aqui. Mas teve uma época em que eu criei um código porque eu estava estudando bastante sobre o mercado financeiro, era uma época que eu estava bem empenhado no mercado financeiro, ali por volta de 2018, 19, 23, né? Então eu criava bastante programas para buscar informações financeiras, para ajudar a tomar decisões financeiras, né? Então é para isso que eu criava os programas. Já para o Uncle Bob, ele define isso no livro, que é como nós expressamos os nossos requisitos. Então, nós criamos um código para expressar os nossos requisitos. No caso meu, se a gente olhar para essa placa aqui, se eu apertar um botão, eu quero que acenda um LED. Ou se eu apertar um botão, eu quero controlar um motor, um braço mecânico e assim por diante. Já no meu programa financeiro, o meu requisito era eu quero tomar melhores decisões. Então, para isso, eu tenho o requisito de acessar uma base de dados, puxar aquelas informações dessa base de dados e, a partir disso, eu criar cálculos baseados na análise fundamentalista e eu tomar uma melhor decisão de qual ação comprar, tá? Então, é por isso que eu crio. Então, essa é a definição do que é um código. Depois que ele definiu o que é um código, ele escreve algumas páginas, mas em resumo é isso, ele vai definir o que é um código ruim. Ele dá até um exemplo, ele faz uma comparação. Um código ruim é como se você estivesse num lamaçal cheio de arbustos e armadilha. É uma boa analogia, mas eu criei uma outra que para mim, Leandro, expressa melhor. Que um código ruim é como se você estivesse num barco no mar, sem bússola e sem mapa, e também com cheio de corais, né? Que você pode, qualquer momento que você bater o barco, você vai afundar o barco. Então, para mim, um código ruim, essa analogia para mim é um pouco melhor, porque se você não saber por onde começar a analisar aquele código, você está completamente perdido. É por isso que você estaria sem os mapas, sem a bússola, para poder te direcionar por onde você vai começar, o que você vai começar a fazer. Aí os corais é quando você começa a mexer naquele código e quanto mais você mexe,
mais você tende a afundar o código, começa a aparecer outros problemas e começa a ficar difícil, seu entendimento começa a se perder. Então, para mim, essa analogia faz mais sentido, né? E ele diz assim que os gerentes de projeto, eles querem entregar o projeto o quanto antes, quando você tem um projeto de software. Mas, se você falar para eles, você prefere ter um código bom, mas estourando o prazo, porque eu não vou dar conta de manter um código bom nesse prazo que você me deu, ou eu posso te entregar um código qualquer, meio gambiarrado, meio sujo, feio, né? Mas eu cumpro o prazo. Então o gerente de projeto ele sempre vai falar assim, não, eu quero que você me entregue algo bom, e mesmo que estoure o prazo, é justificado isso. Por quê? Você tem uma redução de custos quando você entrega um código bom, porque ele sabe que ele vai perder menos tempo dando manutenção nisso ou criando uma nova feature, uma nova característica para esse código que você irá inserir nesse código. Então, você perderia menos tempo. Então, ele define lá, quanto maior a confusão, menor é a produtividade. Então, isso daqui você já tem esse balanceamento. O gerente sempre vai optar por um código bom, um código limpo. E ele define também que para você aumentar a velocidade da sua entrega, você tem que ter e manter um código limpo. Sem isso, sem um código limpo, a gente já explicou, já explanou aqui quais seriam as dificuldades de você manter esse código, dar manutenção ou inserir novas features para esse código. E aí, até agora você está gostando do vídeo? Eu vou pedir para você se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos computeiros para que eles também se interessem por esse conteúdo. Só lembrando que nós estamos no primeiro capítulo desse livro, ainda tem bastante coisa para a gente ver. Por fim, nesse capítulo ele vai definir o que é o código limpo, e aí para isso ele vai pedir a ajuda de alguns amigos importantes para ajudar ele a responder, a ele definir o que é esse código limpo. E a primeira pessoa que ele pergunta, eu vou falar nomes aqui, eu não sei se a pronúncia está correta, mas é como eu acho que é. Então a primeira pessoa que ele pergunta é o Bjarno Stroustrup, que é o criador do C++, e para ele um código limpo é um código elegante e eficiente. Quando ele diz elegante, é um código simples, claro que quando você lê é bonito, você entende facilmente aquele código. Agora, eficiente é quando você fala de desempenho computacional. É um código rápido e que consome baixa memória. Então, para ele, essa é a definição do que é um código limpo. Ele pediu ajuda também, o Uncle Bob pediu ajuda para o Grant Booth, que é o autor do livro Object Oriented Analysis and Design with Applications. E para ele, um código limpo é simples e direto, ou seja, esse código faz o que é necessário fazer sem enrolação, sem gambiarra, sem encheção de linguiça, igual a gente fala, né? Ele mandou também, ele pediu a opinião do Dave Thomas. E esse Dave Thomas, ele é um dos fundadores da metodologia de desenvolvimento Extreme Programming, ou XP, igual a gente chama aqui. E para ele, um código limpo tem testes, porque é assim que você consegue garantir que aquele código funciona e que numa possível manutenção desse código, você não está quebrando nada, nenhuma funcionalidade desse código. Ele pediu a opinião de um outro chamado Michael Fetters, e ele vai escrever um outro capítulo também nesse livro. Que esse Michael Fetters, ele é o autor do livro Working Effectively with Legacy Code, né? E para ele, um código limpo é um código que foi escrito por alguém que se importa, mas não que se importa com o código,
e sim se importa com quem vai dar manutenção nesse código, com as pessoas. Porque imagina que eu crio um código porco, funciona, mas porco, e que passa 5 anos e eu pego para dar manutenção nesse código. Provavelmente eu vou achar esse código horrível de entender, eu vou ter dificuldades para lembrar o que eu fiz, o que eu quis dizer, então vai ser completamente difícil trabalhar nesse código. Eu acabo me preocupando com as pessoas quando eu crio um código. Se eu criar ele limpo, igual a proposta desse livro pede, esse código vai ficar mais fácil. Então eu estou me preocupando com pessoas e não com funcionalidades do código. Temos mais 2 pessoas que ele pediu opinião. A penúltima é o Ward Cunningham, que criou o primeiro wiki. Então essa wiki ainda está disponível. Se você for no Google digitar o wiki Cunningham, você vai encontrar essa wiki que ele criou. E para ele, um código limpo é quando você lê aquele código, não importa qual linguagem que ele foi escrito, se é Python, C++, C, Java, JavaScript, entre outras, essa linguagem parece que foi feita para resolver aquele problema no qual ela se propõe, né, no qual aquele código se propõe a fazer. Então a linguagem é como se você lesse um texto de jornal e você vai conseguir entender aquele código. E por último, nós temos o Ron Jeffries, que é um dos fundadores do Extreme Programming, ou XP também. Ele pediu essa opinião dessas 2 pessoas que ajudou a fundar o XP. E para ele, esse Ron Jeffries, ele resume o livro inteiro nessa frase que ele escreveu. Eu vou até falar literalmente. Para ele, um código limpo não tem duplicidade, ele tem uma alta expressividade e possui abstrações simples. Isso daqui, ele resume o livro inteiro. Não ter duplicidade é você... Vamos supor que em determinado momento do seu código você precisou usar uma fórmula matemática em um trecho do código. E embaixo você precisou utilizar essa mesma fórmula em outra parte do código. Você simplesmente copia aqui e cola aqui embaixo, em vez de você criar uma função para lidar com isso. Então você evita essa duplicidade, porque se você precisar dar manutenção nesse trecho do código e tiver duplicidade, você vai acabar esquecendo de dar manutenção na parte de baixo. Isso daqui programadores sabem, né? Não preciso falar. Mas a parte de alta expressividade é você expressar claramente o que você está querendo fazer naquela linha de código. É você ter bons nomes, boas funções bem definidas, ter um fluxo claro, ou seja, se eu tenho uma função aqui, essa função tem uma chamada de função aqui dentro dela, a linha de baixo, o conteúdo que está embaixo, o bloco de baixo, a próxima função, é a função que está sendo chamada aqui. Então fica fácil de você fazer essa leitura. É claro que não é sempre que você tem várias chamadas aqui, você não vai conseguir colocar uma embaixo da outra, mas o livro vai mostrar para nós como nós podemos fazer isso, essa organização. E uma abstração simples é você evita padrões desnecessários e arquiteturas exageradas. Você não precisa abstrair tudo, exatamente tudo no seu código para você ter uma boa arquitetura. Abstraia somente o que for necessário, né? Então, para finalizar esse capítulo que nós estamos estudando, eu gostaria de ler a frase do Cunningham, que para mim é importante. Simplifica bem o que ele quer dizer, o que o Uncle Bob quer colocar no decorrer do livro, que é: não é a linguagem que faz os programas parecerem simples, é o programador. Então, é minha responsabilidade como programador, sua responsabilidade como programador, garantir que o código esteja simples, garantir que o código esteja limpo, fácil de dar manutenção, e assim a gente consegue entregar os nossos projetos num tempo mais hábil, melhor, que vai deixar nosso gerente de projetos feliz, né? Então, a gente finaliza esse capítulo
com essa frase, né, que é sua responsabilidade, minha responsabilidade, deixar o código mais bonito. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilhe o vídeo com seu colega para que a gente possa difundir ainda mais esse padrão que o Uncle Bob deixou para nós. Deixou não, colocou para nós, né? Se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou responder todas elas. E se eu deixei de falar alguma coisa que você leu nesse capítulo e achou interessante, por favor, coloque nos comentários, será para mim de grande valor. Eu gostaria de combinar com vocês, para eu saber que você chegou até o final do vídeo, uma palavra. E essa palavra eu vou sugerir, você deixa a sua dúvida lá ou simplesmente coloca essa palavra mesmo. Deixa essa dúvida e ao final da sua dúvida coloca a palavra. Ou se você quiser, só faça o comentário com essa palavra que para mim eu já vou saber que você chegou até o final desse vídeo e que você teve interesse no assunto, tá bom? Essa palavra vai ser, eu vou colocar expressividade, que aliás é o assunto do próximo vídeo, do próximo capítulo, como que a gente vai se expressar melhor dentro do nosso código. Fechou? Então, muito obrigado e até a próxima.